Aí o seguinte, o devocional de hoje, né? Você leu Marcos, não foi? Marcos 11. Aí o cara tirou um trechinho do devocional Jesus amaldiçoou a figueira. faz uma pergunta, ele falando da fé, né? Jesus falando. Aí ele puxou a frase que escreveu assim: Caio, aspas, né? Crer que se fará aquilo que diz, palavra de Jesus. É. Aí ele manda assim: isso não seria, Caio, um discurso de confissão positiva? Qual a diferença entre a fé que já recebeu e a confissão positiva? É que a confissão positiva é uma presunção de que Deus se obriga a realizar os meus caprichos, os meus desejos. A fé segundo Jesus, a fé segundo o Evangelho, não pede por seus caprichos. Ela ora segundo a vontade de Deus, é o que diz João. Porque se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso é que ela é uma fé que opera pelo amor. Que é a vontade. Opera pelo perdão, opera pelo amor, opera pela reconciliação. Não pensa só em si. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Agora, eu nunca vi aquilo ali ser uma oração por poder. Nunca vi ser uma oração por prosperidade do ponto de vista de matéria. Nunca vi se transformar em capricho. Nunca vi virar qualquer outra coisa. Era sempre conforme a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, meu amigo, se tiver fé e não duvidar, e o que você estiver pedindo for conforme essa vontade que é feita de amor, de justiça, de verdade, de bondade, de graça, pode crer no seu coração, porque assim será. E quando o coração tá livre, olha, às vezes você ora por pessoas e elas ficam livres de males ou são curadas instantaneamente ou processualmente, mas são. Outras vezes você ora por pessoas que são levadas. Porque a oração não é a resposta ao meu capricho. Por trás do meu desejo em relação, por exemplo, a um parente que esteja doente e que eu queira tanto que seja curado, existe a relação dele com Deus também. Existe a relação dele com Deus. É mais fácil eu transportar um monte para o mar, porque o monte não tem vontade própria, do que eu fazer uma oração por alguém que não crê, que não deseja, que está cumprindo só um ritual, ou que no coração está cheio daquilo que impede a cura divina no indivíduo. Raiva, ódio, antipatia, um monte de outras coisas. Chegou a hora dele, por aquele meio, por aquela via. Eu, no entanto, não sou chamado a, de modo algum, estabelecer o que será o destino de qualquer pessoa. Quando eu creio, eu creio. Não é porque tem uma fila. Isso não é oração para fila. Você está me compreendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma oração por uma fila. Meu Deus. Aquela fila de igreja. Não, isso é uma oração de que se particulariza. É alguém e este monte. Essa figueira. É tópico. Eu sei, eu conheço, eu avalio. Tem a ver com alguma coisa que se transformou num testemunho pacificado no meu coração. Não é uma fé que se industrializou nos protocolos dos pedidos. Não é um abadiane. Não tem fila. Não tem fila nessa prece. Tem pessoas diante de Deus. E você veja, Jesus mesmo trata do assunto quando ele diz: por que vocês não me dizem? Por que vocês não me dizem, médico, cura-te a ti mesmo? Ele usou essa expressão. Os milagres que nós vimos que aconteceu
aconteceram em Cafarnaum, por que tu não realizas aqui em Jerusalém? Sim. Aí Jesus disse, olha, eu quero dizer a vocês que nos dias do profeta Elias havia muita gente com fome. Mas foi para uma viúva de Serepta que ele foi enviado para multiplicar comida, azeite. Não foi para todo mundo, não era industrial. A mesma coisa com Eliseu e a Sunamita e o filho dela que ressuscitou. Ou Naamã, Ciro, quantos leprosos havia em Israel que não foram curados, mas só Naamã, Ciro. Tem a ver com uma relação que se pessoaliza. Não é da fila, não é da indústria. Tem que operar pelo amor. E para amar, tem que haver um derrame do Espírito. E tem que ter uma relação de natureza pessoal. Tem que ter vínculo. Não é capricho e nem é demonstração de força nem de poder. Porque não combina com o Espírito de Cristo. Então, quando eu leio alguma coisa, eu tenho que ter Jesus como chave hermenêutica. Até Jesus. Até Jesus. Né? Então eu tenho que ler Jesus a partir de Jesus. Isso. Essa aqui, ele está lendo Jesus ele sem está lendo um Jesus. texto de Jesus. Sem ter que ele Jesus. botou entre aspas. É. Sem ler Jesus a partir de Jesus. Exatamente. Não tem a chave hermenêutica. Não tem a do chave que ele deu. hermenêutica. Mesmo Jesus, sem Jesus, não serve. Não serve. E aí, brother? Maravilhoso isso. Até para ler, né? É, até para ler Jesus tem que ter Jesus. E E o que é orar sem cessar na prática? Orar sem eu cessar. estou tão feliz com Na o ativação. meu colega, esse meu amigo de ministério. Você sabe onde é que ele está, Jota? Meu colega de ministério, ó. Tá bonito, né? Ele está sempre em todos. Ele já deve ter visto os jovens se aproximar e voa. Mas eles não saem daqui. E obrigado, irmão querido. Tá fazendo o louvor aqui. Um Pavarotti do jardim. Coisa linda. Mas qual era a mesma questão? O que é orar sem cessar na prática? É o que esse nosso companheiro estava fazendo ali, orando sem cessar. Orar sem cessar é aprender a fazer todo o processo mental acontecer em Deus. E é quando eu transformo o meu processo mental numa conversa com Deus, e quando eu faço o meu processo mental viajar em Deus, viver o ciclo do raciocínio em Deus. Como é que é isso? É quando você sabe que você é em Deus. Deus não existe. Se Deus existisse, eu tinha que falar, Deus, olha aqui. Tem que chamar, né? Chamar em algum lugar. Mas não, eu sou nele. Eu sou nele. Você está olhando para um cara que está em Deus. Então, quando eu penso coisas ruins, eu estou pensando, não pensando em Deus no sentido de ter Deus como objeto de pensamento, mas o meu processo mental ruim está acontecendo em Deus. Tá, beleza. Porque até para ter energia, para me levantar daqui e dar uma facada em alguém ali, eu me alimento da energia vital que está distribuída em toda a criação. Agora, a vida de Deus é mais do que a energia vital. A vida de Deus em mim é a consciência de Deus me habitando. Então, eu estou em Deus, não apenas no sentido de que tudo existe nele, mas eu estou em Deus no sentido de que conscientemente eu sou em Deus e decidi viver em Deus, agir em Deus, amar em Deus, beijar em Deus, comer em Deus, fazer tudo o que eu faço em Deus. Então, é uma existência em estado de consciência do flagrante intrínseco que o ser em si é
em Deus. Isso está plantado em mim, de tal modo que eu não tenho pensamentos para serem pensados fora de Deus. Qualquer coisa que eu pense, eu estou pensando sabendo que eu estou pensando em Deus. Por isso a minha mente não tem dicotomia. Não tem pensamentos para Deus e pensamentos não para Deus. Não tem sacro nem santo no meu pensar. Tudo é santo, tudo é genuinamente humano em Deus. Então, quando eu vivo assim, todo meu pensamento teológico, filosófico, psicológico, ou de entretenimento, a gente estava lá no Rafael Portugal, se deleitando. Eu chorei umas 3 vezes em Deus, enquanto ria de ver aquele moleque que eu amo tanto, um homem bom, cheio de pureza. Lindo, lindo. Um ser humano lindo. Lindo. Fazendo todo mundo rir, e eu sabendo que ele estava ali com a cabecinha dele, a coisa que ele quer mais é que as pessoas amem a Jesus. Então, aconteceu. Dele. É assim, um show em Deus. Em Deus, é verdade. Não Dá é? pra ver. Dá para sentir, dá para discernir. Você sente. Então, orar sem cessar é se condicionar para que você pense e faça do seu pensamento uma viagem lúcida de invocação, oração ou de intercessão na presença de Deus. Isso você pode fazer sentado, deitado, andando, tomando banho, o dia inteiro. Tanto quanto você faz o seu pensar profissional, o seu pensar em qualquer outra área da vida, qualquer outra natureza, viajar por dentro dos significados de Deus, do significado do Evangelho. Sim. Isso é ter a mente de Cristo. É quando o teu pensamento vai assimilando os significados do Evangelho de tal modo que o teu processo mental vira uma oração contínua e a tua oração decidida é uma oração feita dentro do ambiente da mente de Cristo, onde você pode pedir o que quiser, porque você não vai pedir maldade, nem capricho, nem vaidade, nem idiotice. E isso vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. É quando? Quando a minha mente é a mente de Cristo. Aí eu posso começar a dizer, Pai, como Jesus disse na presença da tumba de Lázaro, Pai, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Desse ponto em diante, você passa a orar alto por causa dos outros. Porque você sabe que você não precisa mais nem abrir a boca, porque você é uma oração ambulante. Onde você vai tocando, você vai orando, o pessoal não sabe o nível da minha subversão. Cara, eu não dou um abraço em ninguém sem segurar a pessoa assim uns 2, 3 segundos no meu peito e abençoar ela todinho. Digo, Senhor, cura os males do corpo dela, cura as idiosincrasias psicológicas e se ela não se acendeu para a tua luz, despertar. Isso eu faço o tempo todo. O cara não tem a menor ideia. Me encontra numa cafeteria, no aeroporto, não sei o que, eu estou ali, ó, mandando ver em cima, jogando Chernobyl celestial no bicho, radioativando ele todinho. Eu faço o dia inteiro. Uma pessoa ri para mim num guichê, eu já estou abençoando, ela me conhecendo ou não me conhecendo. Cara dos carros, dos Ubers, de qualquer lugar, entro já, Senhor, olha para ele, olha para ela, abençoa. Cuida dele. Na saída eu boto uma mãozinha que o Senhor te abençoe. E eu não estou usando só de palavras, eu estou de fato orando pela pessoa assim, ela nem notar. O dia inteiro. Eu não sei viver outra vida que não seja orando sem cessar. Estou conversando com um neto, com uma neta, com a minha mulher, toda hora, Senhor, ilumina a gente, nos dá o melhor pensamento, os melhores sentimentos, nos salva de qualquer sentimento ruim.
o dia inteiro, brother. E aqui, ó, toda vez que você me faz uma pergunta, enquanto você está fazendo, eu estou orando, dizendo, Senhor, me dá a tua palavra de sabedoria, para que seja a melhor resposta para hoje, para este dia, Nesse momento aqui. nesse momento aqui.